Fala investidor e investidora, tudo bom com você? Está no ar mais um vídeo aqui no nosso canal Bolsa em Ação. Hoje, domingo, dia 11 de outubro, está no ar mais um episódio aqui da nossa série do 0 aos 10 mil. Para você que não sabe, no domingo passado, dia 4, eu, juntamente com meu amigo aqui, o meu xará, Fernando também, começamos uma série aqui, onde eu vou ajudar ele aqui a investir do zero até chegar aí nos 10 mil. Para você que não viu, no vídeo passado a gente falou mais de mentalidade, tá? A mentalidade correta que o investidor tem que ter antes de começar a entrar na Bolsa de Valores e dei alguns passos também para ajudar ele e vocês também a entender o que você tem que ter em mente antes de começar a investir. E o último tópico que eu tinha falado no domingo passado era sobre ter uma estratégia clara e bem definida de investimentos e é o que a gente vai falar no vídeo de hoje, né? Então hoje vamos focar agora no que é essa bendita estratégia clara e bem definida antes de você começar a investir. Vou trazer aqui vários tipos de estratégias diferentes de como montar um portfólio na sua carteira de investimentos para tentar ajudar ele e ajudar vocês aí também. Então espero que vocês gostem. Então vamos lá. Vamos tentar fazer uma live aqui bem curtinha, em média ali de 30, 40 minutos. Talvez se passar vai ser um pouquinho a mais do que isso, beleza? Então vamos lá. E aí, Fernando, quer falar alguma coisa? Quer dar uma palavra inicial aí? Galera, vamos iniciar aí, falar do que é bom, do que interessa, né? Beleza, em relação à última live, ficou alguma dúvida? Deu para entender tranquilo? Não, deu pra entender tranquilo, já fiz até minhas anotações aqui, começar a montar já a ideia e o propósito aqui, já baseado muito naquilo que a gente conversou na primeira live, né? Beleza, então é isso aí. Então vamos lá, vamos começar. Hoje vamos falar sobre estratégia clara e bem definida de ações. Eu separei aqui uma listinha aqui com vários tipos de estratégias diferentes. Basicamente uma estratégia, para você que não sabe, é você ter um norte exatamente da porcentagem que você vai querer ter em cada classe de ativo dentro da sua carteira de investimento, tá? E isso tem muito a ver também com o seu perfil de investidor. Cada pessoa tem um perfil diferente de investimento e também vai ter uns objetivos diferentes de vida, né? De o porquê ela está investindo na Bolsa de Valores. Algumas pessoas investem por curto prazo, pode ser às vezes para compra de um apartamento, a compra de um carro, compra de uma moto, comprar móveis novos, enfim. Outras pessoas têm objetivo mais de longo prazo, como viver de renda, viver de aposentadoria com os proventos e etc, tá? Tudo isso vai influenciar na porcentagem que cada pessoa vai ter dentro da sua carteira de investimentos, tá? E, além disso, além dos objetivos, né, curto, médio e longo prazo, tem também o perfil da pessoa. Algumas pessoas são conservadoras, vão correr menos risco, né, do que outros investidores. Tem um moderado que já entende que os investimentos oscilam um pouco mais. E tem os arrojados, agressivos, que não se preocupam, às vezes, de perder, às vezes, metade do seu patrimônio. É claro que eles entendem que a perca, de fato, só acontece quando eles vendem as ações, tá? Aquele número que você vê ali negativo, às vezes, na carteira, quer dizer que momentaneamente você está perdendo, mas você só realiza aquele prejuízo se de fato você vender os ativos, tá? Então algumas pessoas ficam mais tranquilas, mais confortáveis quanto a isso, então a gente chama aí de agressivo arrojado. Bom, pois bem, por que eu falei tudo isso? Porque tudo isso vai influenciar na porcentagem que você vai ter que ter de cada classe de ativo dentro da sua carteira. Bom, então vamos lá. Primeiramente, antes da gente entender a estratégia, né, ou as estratégias, vamos entender o que é classe de ativo. Você já ouviu falar sobre classes de ativo? E Fernando, já ouviu? Não. Devo ter mais ou menos uma base do que é, na verdade, né? Mas não tem certeza, né? Sobre isso. Entendi. Isso, eu não tenho certeza o que é. Tá, então vamos lá. Classes de ativo. Quais são as classes de ativos que existem hoje no mercado financeiro? Por exemplo, renda variável. Isso é uma classe de ativo. Renda fixa é outra classe de ativo, tá? Ouro, prata, são outras classes de ativo também. São reservas de valor, tá? Dentro dessas classes de ativo, aí a gente tem os ativos mais específicos, tá? Como, por exemplo, renda variável. A gente tem ETFs, ações, fundos imobiliários. Esses são os ativos dentro da classe de ativos renda variável. Renda fixa é uma outra classe de ativos que eu citei aqui. Dentro da classe renda fixa, a gente tem CDB, LCI, LCA, Tesouro, pré, pós-fixado, tá? E o IPCA também. Então, esses são os ativos específicos dentro de cada classe. Bom, depois que a pessoa escolheu quais são as classes de ativos que ela quer expor mais à sua carteira, aí ela tem que escolher os ativos, como eu acabei de citar, né? Ações, fundos imobiliários, CDBs. E depois que ela escolheu os ativos, aí ela tem que escolher quais empresas vão estar debaixo desses ativos, né? Então, por exemplo, a gente tem o Itaú. O Itaú, ele está dentro de um setor específico, que é o setor financeiro. Outro exemplo aqui, por exemplo, a Marfrig. Marfrig é uma empresa de exportação de proteína animal, então ela está dentro do ramo aí de alimentício, tá? Pode entrar dentro de um outro subnicho que é commodities também, tá? Já que a carne e o frango é uma commodity. E assim, quanto mais a fundo a gente for, mais quebrando, mais
a gente consegue ir quebrando mais a fundo a nossa carteira, deixar ela cada vez mais bem diversificada, tá? Então, vamos lá. Agora que a gente já entendeu as classes de ativos, que é renda fixa, renda variável, agora que a gente já entendeu os ativos, tá? Vamos entender agora das porcentagens, beleza? Que aqui é a listinha que eu fiz aqui para ajudar vocês. Então, vamos lá. O primeiro tipo de porcentagem, ou seja, o primeiro tipo de diversificação, né, de carteira de investimento que a gente tem aí no mercado é a estratégia 25, 25, 25 e 25. Bom, que estratégia é essa? É a estratégia onde a gente pega 25% do total do nosso patrimônio, do nosso capital, e vamos colocar 25% em renda variável, que é uma classe de ativo, os outros 25% do nosso patrimônio a gente vai colocar em renda fixa, outros 25% a gente vai colocar no caixa, a gente vai deixar ali um dinheiro para um momento de emergência, tá? Pode ser um momento de emergência ou oportunidade também. E os outros 25% a gente vai colocar ali em ações americanas, tá? Ou ativos estrangeiros, tá? Então vamos lá, como é que a gente pode ir quebrando cada vez mais e descendo ainda mais na diversificação nessa carteira? Então, por exemplo, a gente tem 25% ali em renda fixa. Então, desses 25%, a gente pode quebrar, por exemplo, 5%, a gente pode escolher 5 ativos diferentes da renda fixa e colocar 5% desse nosso patrimônio total que vai para a renda fixa e colocar 5 ativos diferentes, como por exemplo, a gente pode comprar um CDB de um banco grande, um CDB de um banco pequeno e colocar 5% em cada um desses dois CDBs. Outro exemplo é colocar 5% em um tesouro pré-fixado, por exemplo, 2035, 2045. Outro pode ser um tesouro IPCA e pode ser uma debentures também, que é uma renda fixa um pouco mais arriscada, né? Um pouco mais arrojada. Isso seria só um exemplo, tá? Lembrando, galera, que eu não sou analista CNPI, tá? Eu não posso dar recomendação direta, ó, vai lá e compre isso. Tudo isso daqui é um vídeo educativo, tá? Eu estou trazendo aqui informação e educação financeira para ajudar vocês como montar um portfólio. Mas é claro, cabe a vocês estudar os ativos que vocês vão correr o risco ao investir, tá? Aqui é só uma ideia geral, é uma educação financeira para que vocês entendam melhor como quebrar bem a carteira de investimentos de vocês. Então, beleza. Pegamos esse primeiro 25% que está na renda fixa, quebramos em 5% para 5 ativos diferentes da renda fixa. Isso aqui é apenas 25% do nosso patrimônio. Agora vamos pegar os outros 25% que vai para a renda variável, por exemplo. Então a gente pode quebrar também em 5%, 5 ativos diferentes, 5% cada um. Então pode ser ações, fundos imobiliários, ETFs, fundo de ações, por exemplo. Ou a gente pode quebrar também 2 ativos, 10%, como fundo imobiliário e ações, e o outro 5% pode ser um fundo DI ou pode ser um ETF, tá? Agora vamos entrar mais a fundo ainda na diversificação. Dentro desses 10%, por exemplo, de fundos imobiliários, a gente pode quebrar em, por exemplo, 2% para fundo imobiliário de galpões logísticos, 2% para fundo imobiliário de lajes corporativas, fundos de fundos híbridos e etc, tá? Os outros 10% que vai para ações, a gente pode quebrar mais ainda em 2% para o setor financeiro, aí entra, por exemplo, o Itaú, entra, por exemplo, a BB Seguridade, que é uma empresa no setor de seguros. A gente pode colocar 2% no setor alimentício, né? A gente tem a Camil, a gente tem a Mafrig, por exemplo, a JBS. A gente pode colocar no setor também de tecnologia, a gente tem a Sync, a TOTS, e assim a gente vai quebrando cada vez mais a nossa carteira, tá? Tá ficando confuso ou tá dando para entender mais ou menos o que eu tô falando? Não, dá para entender legal. Como eu já tenho uma base, né? Então, muita coisa que você fala, eu já vou até escrevendo aqui para daqui a pouco começar a fazer as perguntas de cada etapa aí, de cada segmento. Tá, legal. Então, vocês aí de casa, esse vídeo que a gente tá gravando, a gente tá gravando na quinta-feira, dia 8 de outubro, vocês estão assistindo aí no domingo, tá? Mas quando o canal bater 1.000 inscritos, aí sim eu vou poder gravar live, de fato, né? Com vocês interagindo aqui pelo chat, tá? Mas, enquanto isso, vai se inscrevendo aí, compartilha essa live para ajudar a gente a chegar mais rápido nos 1.000 inscritos e eu poder fazer uma live, de fato, com vocês participando e tirando as dúvidas na hora de vocês, tá? Então, enquanto isso, se inscreve aí, compartilha e vão colocando a dúvida de vocês aí no comentário, tá? Que eu vou responder todo mundo com o maior prazer. Mas vamos lá, vamos recapitular, porque eu sei que nem todo mundo está no mesmo nível de entendimento, né? Algumas pessoas estão entrando agora. Talvez se tivesse aqui um slide, talvez seria um pouco mais fácil, tá? Eu vou tentar preparar isso para as próximas lives, tá? Mas vamos lá, vamos recapitular aqui. Eu estou aqui mostrando a primeira estratégia, que é você quebrar toda a sua carteira, todo o seu patrimônio em 4 grupos, né? 4 grupos. 25% para cada grupo, sendo que o primeiro grupo é renda fixa, que vai ter 25%.
Você pode pegar esses 25% de renda fixa e quebrar em 5 ativos, tá? Com 5% para cada ativo. Eu dei exemplo aqui de 2 CDBs, por exemplo, um de um banco maior, outro de um banco menor, que é um pouco mais de risco. Normalmente bancos mais desconhecidos, né, pagam CDBs com maiores taxas, tá? Coloquei o tesouro pré-fixado, tesouro próximo-fixado, uma debênture, por exemplo. O outro grupo é a renda variável. A gente pode quebrar, como eu dei de exemplo, né, 5 ativos de renda variável, onde você coloca 5% em cada um. Ou você pode colocar aqui 3 ativos, 2 com 10%, um com 5%, tá? O terceiro grupo agora é o caixa. O caixa é o mais simples de entender. Você vai colocar na renda fixa, pode ser até o Tesouro Selic mesmo, tá? Que é para momentos de oportunidade, ou a sua reserva de emergência pode estar aqui também, tá? Mas você pode pensar assim, pô, Fernando, mas 25% só para reserva de emergência talvez é muito. Tudo bem, pode ser muito. Desses 25%, você pode colocar aí 5 ou 10% que vai ser de fato a sua reserva de emergência, tá? E os outros 15% pode ser de fato uma reserva de oportunidade. Bom, o que é essa reserva de oportunidade que vai entrar aqui nesse terceiro grupo de 25%? É para momentos de grande crise, tá? Quando a bolsa de valores cai em grandes momentos de especulações, você entra comprando os ativos que caíram bastante e que você percebeu que não perderam os fundamentos. É apenas uma crise momentânea do mercado que no longo prazo essas ações tendem a subir de novo, ou a sua cotação, e você ganha aí o aumento do seu patrimônio com a valorização desses ativos, tá? Então é isso que chama reserva de oportunidade. E o quarto grupinho aqui de 25% é fundos imobiliários, tá? Aí eu tô dando um exemplo aqui, foi onde eu interrompi aqui para perguntar se o Fernando estava entendendo, que é o quê? Dentro dos fundos imobiliários, a gente pode quebrar em vários ativos de fundo imobiliário. Como a gente tem, por exemplo, fundos imobiliários de lajes corporativas, galpões logísticos, shopping, fundos de fundo, fundos híbridos e etc. Então, quanto mais a fundo você for entrando na diversificação, mais segura vai ficando a sua carteira, tá? E menos risco você corre. Por quê? Por exemplo, vou dar um exemplo real que está acontecendo nesse momento. Vários shoppings estão fechados, ou pelo menos ficaram fechados de março até meados de junho, dependendo de qual estado que está assistindo a gente, até julho mais ou menos, estavam fechados ou trabalhando ali com 2 a 4 horas por dia só. Então, a receita desses grandes shoppings caíram bastante. Então, quem tem investimento em fundos imobiliários de shopping center diminuíram bastante as suas receitas, os seus proventos recebidos por mês. Então, isso foi uma crise momentânea que aconteceu. Porém, se você tiver uma carteira bem diversificada, que é o que eu estou te ensinando aqui nessa live, isso vai representar apenas 2% de todo o seu patrimônio. Então, isso é que está bem diversificado. Agora, quem pegou 50% do patrimônio e colocou tudo num fundo imobiliário ou numa ação de shopping center, como por exemplo a BR Malls ou o Iguatemi Shoppings, que são ações que administram grandes shopping center, ou os fundos imobiliários de shopping aí, como o VISC11, por exemplo, quem colocou 50, 40, mais ou menos, nesses ativos, viram o seu patrimônio cair pela metade. Então, quem colocou 50, talvez amanheceu com 25% apenas do seu patrimônio nesses ativos, tá? Agora, quando você tem apenas 2% de risco nesses ativos, qualquer crise que acontece, a sua perca vai ser irrisória perto de todo o seu patrimônio, tá? Então, é basicamente isso que eu quero mostrar para vocês com essa estratégia clara e bem definida. É o poder da diversificação, tá? Em momentos de grandes crises e grandes volatilidades do mercado, você e a sua carteira vão sofrer menos, tá? Por outro lado, se você estiver bastante exposto, você vai sofrer mais. Ah, Fernando, mas e se o setor de shopping center tivesse acontecido ao contrário, tivesse valorizado muito? Tudo bem, não tem problema. Lembre das regrinhas que a gente conversou na última live. Não tenha ganância, não tenha pressa de querer ganhar muito dinheiro de uma única vez na bolsa de valores. Se acontecer uma explosão no setor de shopping e você tiver apenas 2% de ativos de shopping na sua carteira, pô, se esses ativos saiu de 2 e foi para 4, foi para 6% do seu patrimônio, que bom, você conseguiu dobrar o seu patrimônio. Ah, Fernando, mas só representa 4%. Tudo bem, mas você conseguiu dobrar. A ideia é sempre construir patrimônio devagarzinho ao longo do tempo, tá? Não é ganhar dinheiro de uma única vez, não é ter ganância e não é ter pressa, beleza? São os pilares que a gente conversou lá na live passada, no dia 4, no domingo passado. Se você não assistiu, depois que você assistir essa live aqui, corre e assiste a nossa live anterior, beleza? E aí Fernando, tudo certo? Tá dando pra entender? Tudo tá bem claro. Tem alguma dúvida? Então, 2 perguntas em uma. Tá. Primeiro, um exemplo. Para quem está começando, que tecnicamente seria o ideal, renda variável, vamos lá. Vamos colocar aqui um valor de R$500. A pessoa tem R$500 ali para começar a investir. O que você meio que acharia melhor? Dividir esses R$500 nesses 4 estágios, investir. E a segunda pergunta
é investir o caixa também no começo. Tipo, ó, eu vou investir todos os meus R$ 500 aqui, que é o que eu tenho para investir, e conforme o decorrer do tempo eu vou investindo e vou criando o meu caixa. E um exemplo, qual, vamos dizer, o segmento na renda variável que você indicaria para aquele que está começando? O setor financeiro, o setor de tecnologia, o alimentício, estatal. Qual seria a melhor estratégia para você começar a investir? Beleza. Então foram algumas perguntinhas aí, vou ver se eu lembro de todas aqui. Então vamos lá. Eu tenho R$ 500. Eu já preciso de investir dessa forma? Claro, eu vou apresentar outras estratégias aqui no decorrer da live, tá? Mas suponhamos que você escolheu essa primeira estratégia, que é uma estratégia muito famosa que o Primo Rico, inclusive, fala no canal dele, né? Essa estratégia que ele chama de arca, né? Mas vamos lá. Se você escolheu essa estratégia de 25, 25, 25, eu aconselho que sim, que você já comece investindo do jeito certo, seguindo a sua estratégia direitinho. Então, se no caso você escolheu essa estratégia de 25, 25, 25 e 25, você já começa pegando seus R$ 500, quebra ali em 4 pedacinhos e coloca cada pedacinho no seu grupo certinho, tá? Então essa é a primeira pergunta que você fez. Sim, a resposta é sim. Já começa seguindo a estratégia de forma correta, tá? Sem burlar a estratégia. Segunda pergunta que você fez foi qual é o melhor segmento, né? Se eu não tiver enganado, foi essa pergunta. Eu acho o melhor segmento para iniciar, entre aspas, com um pouco. Tá. Bom, ao longo da história existiram alguns segmentos, né, que se provaram serem consistentes ao longo do tempo, tá? Isso que é o mais importante. Quem são esses segmentos, tá? Segmento financeiro, então é um setor bom para quem está começando já começar forte nesses setores. Quais são os subsetores dentro do grande setor de financeiro? A gente tem bancos, seguradoras, bancos digitais, maquininhas de cartões, tudo isso são empresas do setor financeiro, tá? Quais ativos eu vou dar aqui? Lembrando, galera, que isso aqui é um exemplo, tá? Eu tenho que levar a educação financeira, eu tenho que dar alguns exemplos, não tem como. Mas eu não estou recomendando que vocês vão lá e comprem esses ativos, tá? Mas vamos lá, bancos. A gente tem os bancos tradicionais, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, são os gigantes. A gente tem os bancos menores, né? A gente tem o Banco ABC, o Banco Pan, a gente tem o Banco Inter também na Bolsa de Valores. Seria legal você conseguir mesclar, né, balancear entre ter um banco grande e ter um banco pequeno, tá? Porque um banco pequeno ele tem um potencial de crescimento muito maior do que o banco grande, já que o banco grande ele já é um peixe gigante, né, dentro do setor dele. Então, para ele crescer, para ele dobrar de tamanho, é muito difícil. Se eu não estiver enganado, hoje o Banco Itaú está valendo na casa de 200 bilhões, mais ou menos, se eu não estiver enganado. Para ele dobrar para 400 bilhões, é absurdo, é quase impossível. Ele não tem mais espaço no mercado para crescer tanto, ele já domina o mercado. Agora, o Banco ABC, por exemplo, eu não sei exatamente qual é o valor de mercado dele nesse momento, mas vamos supor que ele tem 5 bilhões só de valor de mercado. Estou chutando, tá, galera? Mas é um exemplo. Para ele crescer de 5 para 10 é mais fácil do que um banco como o Itaú crescer de 200 para 400. Então é sempre legal a gente balancear também entre bancos grandes e bancos pequenos. Esse é um tipo de estratégia que a gente pode seguir, setor de financeiro. Eu dei aqui alguns exemplos para vocês, né? Bancos, seguradoras, a gente tem a BB Seguridade, a gente tem a IRB, que é Resseguros, a gente tem a WIS Soluções, tá? Outros setores que se provaram perenes ao longo da história, tá? Setor elétrico também. Aí dentro do setor elétrico a gente tem os subsetores, que é transmissão de energia, geração de energia, comercialização e distribuição, tá? Esse não é o foco do vídeo, mas vou explicar bem rapidinho aqui. Geração de energia são aquelas empresas que pegam a água e faz virar energia elétrica através dessas grandes matrizes que eles enchem de água, trabalham ali na água e faz da água virar energia. Eles dependem da chuva, tá? Então esse é um ponto para ficar de olho. Dependendo da região, de qual estado é essa ação que você for investir, se for um estado que está passando por algum momento de seca, como aconteceu isso no estado do Paraná há alguns meses, a gente tem algumas empresas de energia lá, como a Copel, por exemplo, tá? Que estão sofrendo bastante por conta disso, tá? Então, é uma coisa para você ficar de olho, mas tem a geração de energia, tem a transmissão de energia. A transmissão de energia já são as empresas que pegam esses grandes cabos, né, esses quilômetros e quilômetros de cabo, e tem que fazer essas transmissões de energia, tá? Quando a gente está viajando, não sei se vocês já repararam, né, você também, Fernando, quem está assistindo, esses grandes pátios que tem várias torres gigantes com vários fios, assim, ali são transmissoras de energia. Aí a gente tem as distribuidoras, que é aquelas que pegam a energia do poste e levam para nossa casa, e tem as empresas de comercialização de energia, que são aquelas que cobram energia de fato, como a Enel, por exemplo, aqui em São Paulo, tá? São alguns exemplos para dar para vocês dentro do setor de energia, que é um outro setor muito bom. Então já citei 2 setores aqui, financeiros e elétrico. Aí dentro de cada grande setor tem os subsetores, né? Outro setor que se provou perene ao longo da história também é o setor de saúde, tá?
principalmente agora, quanto mais, quanto a qualidade de vida do nosso povo, não do nosso povo, mas do mundo de uma forma geral, tá ficando melhor conforme o passar do tempo, tá? Então as pessoas tendem a viverem mais conforme o passar do tempo, então consequentemente vão precisar de mais medicamentos, mais planos de saúde, tá? E etc. Não necessariamente só isso, mas vão precisar de mais clínicas também, tá? Então, o setor de saúde é um setor bom para ficar de olho também, é um setor perene, né? Quem aqui vai deixar de pegar um dinheiro que está guardado na conta para não pagar um remédio para um pai, para uma mãe, para um filho, né? Então, é um setor perene. As pessoas sempre vão precisar de saúde, tá? E quanto mais a gente viver também, quanto melhor nossa qualidade de vida aumentar, mais a gente vai precisar dessas empresas que trabalham nesses setores, tá? Clínicas, como a Fleury, como a Qualicorp, empresas que fazem os remédios, como a Ipera Pharma, a Raia Drogasil, que faz os medicamentos e também distribui, tem a parte de logística dos medicamentos. Então, dentro do setor de saúde, tem os subsetores também, né? Que as clínicas, como eu já dei de exemplo aqui, a Fleury, por exemplo, tem as que faz os remédios mesmo, como a Ipera Pharma, tá? Entre outras. Outro setor que se provou perene ao longo da história é o setor de saneamento básico, né? Principalmente no Brasil, né? Infelizmente, é uma verdade, mas a gente tem que falar isso, né? O nosso país é muito carente em saneamento básico, né? Água e esgoto. Então é um setor onde a gente tem muito a crescer, muito a ser explorado ainda, tá? Quais são as empresas de saneamento básico? Hoje, na Bolsa de Valores, a gente tem 3 empresas, que é a Sabesp, daqui de São Paulo, a Sanepar, do Paraná, e a Copasa, de Minas Gerais, tá? Então, basicamente tem essas grandes empresas aqui e tem um novo setor aí, novo assim porque ele tem mais ou menos aí 20, 25 anos de história, né? Que é o setor de tecnologia, né? Tecnologia já não é mais o setor do futuro, já é o setor do presente. Então eu também diria que é um setor perene para a gente poder colocar na nossa carteira, né? Daqui em diante, as empresas que souberem explorar bem a tecnologia vão crescer muito aí a sua cotação. A gente tem exemplos aí nos Estados Unidos, como a Apple, a Facebook, Microsoft, que vem crescendo mais de 200, 400% aí nos últimos anos, tá? E se provou ser um bom investimento ao longo dos últimos anos, tá? Então, serão basicamente esses 5 setores aí. É claro que eu estou dizendo assim, os setores perenes, os setores que é certeza que ao longo dos anos, ao longo da história, se provaram perenes. Fernando, você pode garantir que esses setores vão se dar bem daqui em diante? Não posso garantir nada. Mas, ao longo dos estudos que a gente tem olhando para trás, né? Claro que resultado passado não é garantia de resultado futuro, mas esses são os principais setores. Aí tem aqueles setores de mais risco, né? Como o setor de varejo, por exemplo. Aí dentro do varejo dá pra gente quebrar em várias empresas, né? Como a Via Varejo, por exemplo, que é donas da marca como Ponto Frio, Casas Bahia, que são empresas de varejo de linha branca, né? Vende aí máquina de lavar, geladeira, freezer, televisão, etc. A gente tem a Vivara, que é uma empresa de varejo de joias e essas pedras preciosas aí, né? Colar, pulseira e etc. Mas para o público mais de alta ainda, tá? São joias extremamente caras, mas o público A e B ali. Então seria um outro tipo de diversificação dentro do setor de varejo. A gente tem a Lojas Renner, a gente tem a Marisa, que é mais focada no varejo de roupa, tá? E assim por diante, tá? Outro tipo de setor também que a gente pode colocar na carteira, mas tem que saber estudar, é o setor de commodities, né? A gente tem, por exemplo, a Klabin, a Suzano, que exporta celulose. A gente tem também a Mafrig, JBS, que exporta carne, proteína animal, tá? E aí, eu posso continuar falando aqui por várias horas, mas em linhas gerais, são esses 5 primeiros setores que eu falei, tá? O setor financeiro, aí a gente tem bancos digitais, seguradoras, a gente tem aí saúde, saneamento, elétricas e tecnologia. Eu acho que essa aí é a base de qualquer carteira, para quem está iniciando, para quem já é intermediário, para quem já é avançado. Vocês podem olhar aí nos grandes investidores aí do YouTube, Primo Rico, Thiago Reis, vocês podem olhar, todos eles vão ter uma base sólida aí nesses tipos de ações, né? Sempre vai ter um Itaú ali na carteira, sempre vai ter ali uma elétrica, uma Energias do Brasil, uma Taesa, sempre vai ter ali uma Sanepar, uma Fleury, sempre vai ter essa base aí. E aí, depois que você montou a base da sua carteira com essas ações, aí você pode colocar alguns ativos mais de risco, né? Como eu dei de exemplo aqui, o setor de varejo, o setor de celulose, né? O setor de proteína animal, são setores mais arriscados, tá? Beleza, acho que eu prolonguei um pouquinho demais aqui na resposta, mas porque não é uma resposta muito simples para dar. Mas eu acho que deu para entender aí, né? Deu sim, deu sim. Tá, ficou alguma dúvida? Em uma terceira pergunta, você já deu uma pincelada sobre isso, mas acho que um pouquinho mais interessante desenvolver, que é onde deixar o caixa. No caso, já deu o exemplo da Selic, mas como a gente estava conversando na última live, né, a Selic vai se aparecer uma oportunidade aí de compra de alguma ação, é D mais um. E às vezes você não consegue resgatar no mesmo dia, até mesmo no dia de semana.
Então você poderia perder aquela oportunidade quando a ação baixou, né? E acaba não comprando porque no dia seguinte que seu dinheiro cair, você já perdeu a oportunidade. Então outros lugares, assim, acho que de um acesso mais fácil para você resgatar esse seu caixa. Tá, legal. Eu continuo achando que a Selic é sim um bom lugar para colocar. A Selic está tendo um deságio agora nesses últimos dias, né, nesses últimos meses aí de agosto para cá. Está tendo até prejuízo, né? Está no negativo a Selic. Mas acredito eu que é uma fase momentânea que a Selic está passando, muito por conta de algumas manipulações aí do governo e do Banco Central, né, que vem mantendo nossas taxas de juros lá embaixo, né, o câmbio vem aumentando, está criando um deságio aí. Mas eu continuo com a Selic para reserva de oportunidade, ou pode ser os bancos, aplicativos desses bancos digitais, como o Nubank, o Banco Inter, ou pode ser sua própria conta corrente, tá? Qual o problema da conta corrente? É que não vai ter rendimento, né? Você não vai estar rendendo ali um pouquinho, mas é liquidez imediata, né? Então seriam lugares bons para colocar ali a reserva de oportunidade. Outra possibilidade também poderia ser um fundo de investimento de renda fixa também. Eu acho que seria uma boa. Basicamente seriam esses lugares aí. Tá respondido? Legal, legal. Respondido. Beleza. Então vamos lá. A ideia da próxima live, né, para o próximo domingo, seria os principais setores para investir, mas eu acabei já tendo que adiantar aqui o tema, mas não tem problema. Eu acho que ficou claro aí. Então vamos dar continuidade aqui, a gente já está aí com mais ou menos 25 minutos de live. Então vamos lá. Bom, galera, essa é a primeira estratégia, a gente quebrar em 4 grandes grupos ali de 25%, tá? Um influencer famoso, né, que vem aí deixando muito famosa essa estratégia, é o Primo Rico, né, com a estratégia da Arca aí dele. Bom, mas vamos continuar, tem outras estratégias aqui, mas a ideia principal de todas essas estratégias que eu vou mostrar é a diversificação. Em linhas gerais, é isso que eu estou querendo dizer para vocês, né? A melhor estratégia mais clara e mais bem definida que vão levar vocês ao sucesso é a diversificação. Então, essa é a primeira estratégia, separar em 4 grandes grupos de 25%. A segunda grande estratégia é separar em 3 grandes grupos de 33%, tá? Então você quebra ali em 3 grandes grupos, 33% para cada um desses grandes grupos, tá? E quem são esses 3 grandes grupos? Renda fixa, renda variável e ações americanas, tá? Basicamente seriam essas as formas de você quebrar. Aí nesse caso a gente não usaria o caixa. Por isso que quando você me perguntou, né? Quem tá começando já é obrigado a colocar, por exemplo, os R$ 500 que você deu de exemplo, né? Nesse caixa? A resposta é sim, se a pessoa seguiu a primeira estratégia. Se não, se a pessoa fala, não, mas eu não quero ter caixa, eu não quero ter reserva de oportunidade, eu quero colocar tudo em investimentos mesmo. Ok, aí ele continua assistindo aqui, que ele vai ver essas outras estratégias. Então, essa segunda estratégia, a gente quebra em 3 grandes grupos, 33% para cada um desses grandes grupos, onde a gente vai colocar renda fixa, renda variável e ações americanas. Aí a gente consegue continuar quebrando ainda mais nesses 3 grandes grupos, tá? A gente pode pegar aqui os 33%, a gente pode colocar 10% de renda fixa, por exemplo, pode ser 10% no CDB, pode ser 10% aqui no Tesouro IPCA, e pode ser aqui os outros 13% em alguma debênture também, e etc, tá? Fernando, eu posso quebrar mais do que só 10%? Claro que pode, aqui é só um exemplo, tá? Só estou tentando abrir a mente de vocês para mostrar que quanto mais diversificado você vai estar, mais seguro vai estar a sua carteira e o seu patrimônio, tá? Então essa segunda estratégia, 33 em renda fixa, 33 em renda variável, 33 em ações americanas, tá? Aí se você quiser quebrar os seus 33% também em ações americanas, eu quero ter um pouquinho de ações americanas de tecnologia, como eu dei de exemplo aqui já nessa live, Facebook, a Apple, a Microsoft, tá? Eu também quero ter, deixa eu ver, ações esportivas, eu quero ter um pouco de Nike, eu quero ter um pouco de Adidas, eu quero ter ações de bebidas, eu quero comprar a Coca-Cola, eu quero comprar a Pepsi também. Sei lá, tô dando exemplos aqui, tá, galera? Então, dentro dos 33%, você pode continuar diversificando ainda mais dentro de cada um desses grandes grupos, tá? Beleza? Beleza, Fernando? Tudo certo? Beleza, tudo certo. Beleza, então vamos lá. Terceira grande estratégia aqui da nossa live de hoje é a gente quebrar em 5 grandes grupos de 20%, tá? Então, basicamente a estratégia é a mesma, só muda que a gente vai mudar as porcentagens agora. Então 20% renda fixa, 20% em renda variável, 20% em ações, 20% aqui em fundos imobiliários e os outros 20% a gente vai colocar aqui em outros ativos, tá? Não necessariamente você pode colocar no caixa, a gente pode colocar em outros ativos. Quem são esses outros ativos, Fernando? Bom, aí a gente pode colocar ouro, prata, Bitcoin, são ativos mais de risco, tá? Então a gente pode pegar, por exemplo, acho que os 20% para cada um dos 4 grandes grupos, eu acho que já ficou claro, né? Que aí vai ser renda fixa, vai ser os mesmos ativos, né? Debênture, CDB, Tesouro Pré e Pós-Fixado. Ações, aí a gente tem ações small caps, ações blue chips, né? Small caps, para quem não sabe,
É o exemplo do Banco ABC, por exemplo, que eu falei, que small caps são aquelas empresas pequenininhas, tem pouca participação no mercado, tem muito a crescer, né? Blue chips são aquelas empresas maiores. Aí a gente tem também quebrar por setores, setor financeiro, setor de saúde, etc. Fundos imobiliários, mesmo exemplo que eu já dei, né? Shoppings, galpões logísticos, lajes corporativas. E a gente pode colocar aqui ações americanas também. Então vamos focar aqui mais no quinto grupo, que eu acho que é o que eu menos falei na live de hoje. Bom, os 20% nesse quinto grupo são outros ativos. Que outros ativos seriam esses? Ouro e prata, por exemplo. Bom, Fernando, por que ouro e prata é importante? Bom, porque ouro e prata, eles não sofrem com a inflação. Por quê? Porque o ouro e a prata são bens naturais, tá? Então existe uma quantidade escassa de ouro e de prata no mundo que o homem não consegue manipular isso, tá? Então eles não conseguem sofrer da inflação. Então quando as nossas moedas, tá, ao redor do mundo, euro, dólar, real e etc., são manipulados pelos bancos centrais, como assim são manipulados? Esses bancos centrais podem injetar dinheiro no mercado, tá? Sem que necessariamente haja uma demanda a mais para esse dinheiro. Então eles podem jogar mais oferta de dinheiro no mercado, imprimir dinheiro, né? E aumentar a inflação, ou seja, diminuir o poder de compra desse dinheiro. Por que diminui o poder de compra? Porque agora tem mais dinheiro em circulação do que a demanda. Então a demanda não está acompanhando essa oferta que foi jogada no mercado. Então logo esse dinheiro vai perdendo o poder de compra com o passar do tempo. Isso não acontece com o ouro e com a prata. Então, uma estratégia inteligente, né, seria você colocar um pouquinho do seu patrimônio nessas moedas fortes, tá, nessas reservas de valor, porque, em vias de regras, vai proteger o seu patrimônio com o passar do tempo, tá? Diferentemente das moedas tradicionais, que vão perder o poder de compra com a inflação, o seu patrimônio vai estar protegido no ouro e na prata, porque o seu dinheiro não vai perder poder de compra, já que essas moedas são escassas, não vão sofrer com a inflação. E o outro tipo de exemplo aqui, dentro desses outros, pode ser os bitcoins também, tá? Você pode investir em bitcoins, que são as criptomoedas, que é uma forma de descentralizar o dinheiro do poder do governo, e estão tentando criar essa forma aí de descentralizar o dinheiro, tá? Até nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, né? Hoje, dia 8 de outubro de 2020, o Bitcoin não é uma realidade ainda, né? Ele não é uma moeda principal no mundo, mas em alguns países aí, como Venezuela, por exemplo, e na Argentina, já estão sendo muito utilizados os bitcoins, tá? Então, quem sabe aí daqui a mais 10, 20 anos, o Bitcoin não seja usado como moeda de troca mesmo, né? Você vai no mercado e paga com Bitcoin, você vai nesses caixas 24 horas e saca Bitcoin. Quem sabe, né? Então, se você estiver comprando Bitcoin hoje, com o passar do tempo, vai ter uma valorização dessa moeda e o seu capital também, consequentemente, vai aumentar, tá? E o Bitcoin também não sofre de inflação. Por quê? Porque o Bitcoin, existe uma quantidade limite que pode ser minerado de Bitcoins no decorrer da história, tá? Vai chegar um momento que os computadores vão parar de minerar Bitcoin e vai ficar só com uma quantidade finita de Bitcoins. Então o Bitcoin também não sofre com a inflação, tá? Seria uma outra forma de você diversificar aí o seu patrimônio, tá? Beleza? Ficou alguma dúvida aí, Fernando? Não, ficou não. Beleza, então vamos lá para a nossa próxima estratégia. Lembrando que eu já falei aqui, ó, você pegar toda a sua carteira de investimento e seguir uma estratégia de quebrar em 4 grandes grupos de 25%. A outra estratégia é quebrar todo o seu patrimônio em 3 grupos de 33% para cada um desses 3 grandes grupos, tá? Ou a terceira estratégia é quebrar em 5 grandes grupos de 20%, é uma outra estratégia. E cada uma dessas estratégias eu dei o exemplo aqui de quais são esses grandes grupos, tá? O que vai ter que ter dentro de cada grupo, tá? Vamos para a nossa quarta estratégia agora do vídeo de hoje. Bom, nossa quarta estratégia é você pegar a sua idade. Então eu, por exemplo, tenho 25 anos, tá? Finalzinho desse mês aí eu faço 26. Então eu pego, vamos jogar 26 aí. Eu pego 26 e subtraio por 100. O resultado dessa subtração é o que eu tenho que ter em renda variável e o resto que sobrou é o que eu vou ter que ter em renda fixa, né? Bom, por que a regra é dessa forma? Porque, em vias de regras, quanto mais jovem você for, o fator tempo vai estar jogando ao seu favor. Então você vai ter mais tempo para poder recuperar esse dinheiro caso você venha a perder. Então por isso que você tem mais condições, né, vamos colocar assim, de correr risco na renda variável. Em relação a quem for mais velho, não vai ter esse tempo ao favor deles. Então você pega, se você for mais velho, você pega essa diferença, essa subtração e coloca na renda fixa e o resto você põe na renda variável. Pô, Fernando, como assim? Ficou confuso. Bom, vamos lá, vou dar de exemplo aqui. Eu tenho 26 anos, tá? 26 menos 100 vai dar 74. Então, eu pego 74% do meu capital, do meu patrimônio, coloco na renda variável. Por quê? Porque eu sou jovem, eu tenho o fator tempo a meu favor. Caso aconteça alguma queda na renda variável, porque renda variável, para você que não sabe, oscila mais que a renda fixa, tá? É mais risco.
Caso aconteça algum problema, eu tenho o fator tempo ainda para me correr atrás e recuperar esse meu patrimônio. Agora, se você for mais velho, não, Fernando, eu tenho 55 anos. Beleza, então você vai pegar 55% e vai colocar em renda fixa e os outros 45% você vai colocar na renda variável. Beleza? Deu para entender? Sim. Beleza, essa é a próxima estratégia, tá? Essa estratégia tem no livro do Gustavo Cerbasi. E outra pessoa também que fala muito dessa estratégia é o Jovens de Negócio, tá? O Breno Perucci, ele fala muito dessa estratégia também. Bom, vamos lá, vamos afunilar mais aqui ainda. Aí eu separei aqui algumas estratégias mais tradicionais, tá? Que é o quê? Se você for conservador, você coloca 80% em renda fixa e 20% em renda variável. Bem fácil essa estratégia, né? 80-20. Então, se você é conservador, 80% do seu dinheiro, dos seus investimentos todo mês vai para renda fixa, como eu vou dizer novamente. CDB, Tesouro Pré-Fixado, Tesouro Pós-Fixado, IPCA, debentures, LCI e LCA, tá? Tudo isso que envolve renda fixa, 80% vai para lá. Por quê? Porque você é um cara mais conservador, você não quer correr muitos riscos, tá? Se você for um cara mais arrojado, a mesma coisa, 80-20, só que agora vai ser 80% em renda variável, caso você for um cara mais arrojado, mais agressivo, tá? Algumas pessoas gostam de falar 70-30, pode ser também, ou 80-20, tá? Não tem problema, não faz muita grande diferença esses 10% aí. Se você for moderado, o que é moderado? É aquele cara que entende que os investimentos têm risco, você pode perder o seu patrimônio, então ele aceita correr risco, mas nem tanto. Então é o que a gente chama de moderado, tá? Aí tem aquela estratégia básica, que é 50-50, ou 60-40, né? 60 renda fixa e 40 renda variável. E por fim aqui, depois que você escolheu a sua estratégia, então, vou resumir aqui, para o vídeo não ficar confuso. Então, resumindo então, basicamente aqui a gente tem 4 grandes estratégias, que é 4 grupos de 25%, 3 grupos de 33%, 5 grupos com 20% em cada um, ou a sua idade menos 100. Beleza? Essas são as 4 grandes estratégias. E por último, tem a estratégia final aqui, que tem a ver com o seu perfil de investidor. Se você for conservador, é 80-20 ou 70-30, renda fixa com renda variável. Se você for mais arrojado, aí já inverte. É 80-20 renda variável e o menor vai para renda fixa. Se você for moderado, 50-50 ou 60-40. Então beleza, você tem que escolher alguma dessas estratégias aqui para você poder seguir. Aí depois que você seguiu essas porcentagens, agora vem o seu objetivo final com essas porcentagens, que é o quê? Você quer uma carteira para viver de renda, para viver dos proventos pagos desses ativos, ou você quer uma carteira para multiplicação de patrimônio? Por que é importante definir isso logo cedo? Porque se a sua estratégia for, não, eu quero viver de renda, eu quero montar uma carteira para aposentadoria. Então, os tipos de ativo que você vai ter que escolher são ativos que pagam mais proventos, que pagam mais dividendos, tá? Agora, se a sua ideia não, eu quero multiplicar meu patrimônio, tá? Eu quero, cada ano que passa, eu quero que meu patrimônio multiplique pela metade, 50%, eu quero que todo ano fique dobrando, tá? Um exemplo, tô dando um exemplo aqui. Claro que isso é bem difícil de acontecer, tô dando um exemplo. Então aí já serão outros ativos que vão entrar na sua carteira, né? Ativos mais de risco, tá? Que é o que o pessoal chama aí no mercado de as pimentinhas ou as small caps, tá? Então aí a estratégia já muda um pouquinho, tá? Você vai ter que ter mais small caps na sua carteira e menos ativos de dividendos. Bom, Fernando, mas por que isso acontece? Porque normalmente empresas que são empresas de dividendos já são empresas gigantes, são empresas robustas, empresas que não vão crescer muito a sua cotação. Então o que essas empresas fazem? Já que essas empresas são muito grandes dentro do mercado, elas não têm mais muito para onde crescer, elas pegam o lucro líquido que elas deram todos os trimestres e distribuem em formato de proventos, tá? Existem basicamente 3 proventos: dividendos, juros sobre capital próprio e bonificação de ações, tá? Que é quando a empresa te presenteia com mais ações totalmente de graça. Você recebe mais ações ali na sua carteira, tá? Esses são os 3 tipos de bonificações. E por que as empresas fazem isso? Porque elas já estão muito grandes, elas não tem mais muito para onde crescer, aquele dinheiro vai ficar parado no caixa da empresa, então ela pega um pedaço desse caixa, esse dinheiro parado, esse lucro, né? Em vias de regra ali 50%, 60% e distribui para os acionistas os outros 40%, 50%. Ela deixa ali para o caixa, para momentos de emergência e também para poder fazer a manutenção da empresa, né? Por mais que a empresa é grande, tem que fazer as manutenções ali da empresa. Já as empresas small caps, como tem muito a crescer, elas não vão ficar pagando dividendos, elas vão reinvestir no próprio negócio. Então isso vai fazer elas crescerem cada vez mais rápido, tá? Então isso vai multiplicar o seu patrimônio muito mais rápido. Eu vou dar um exemplo prático. A Via Varejo. A Via Varejo na queda, agora em março, ela chegou a bater mais ou menos 3,50, 3,80, tá?
Hoje, se não tiver enganado, ela está na casa dos R$ 20. Então ela saiu de R$ 3,50, R$ 4 para R$ 20. Então ela multiplicou mais de 5 vezes, né? Quem colocou R$ 10.000, por exemplo, e caso vendeu agora, caso realizou o lucro, tirou 50 mil. Quem colocou 100, tirou R$ 500.000, né? Já virou quase um milionário, né? Tem R$ 500.000 na conta, tá? É claro que isso é um exemplo positivo. A gente também tem os exemplos negativos, tá? Como o caso da Cielo, por exemplo. A Cielo era uma small cap, a empresa de maquininhas de cartões, saiu lá de 45, R$ 40, hoje está na casa dos R$ 3 também, tá? Então as small caps são empresas mais de risco. Da mesma forma que eles podem estar reinvestindo no negócio, e o negócio dá muito bom e disparar, o negócio pode dar errado e as empresas também caírem em sua cotação, serem mais vistas no mercado, tá? Por parte dos acionistas e dos investidores, caso o negócio não venha a dar certo, tá? Beleza? Basicamente é isso. Tem alguma dúvida aí, algumas perguntas? Não deu para ficar bem claro cada estratégia. Acho que vai do perfil de cada um, né? De quem quer investir. E acho que às vezes a estratégia que a pessoa escolhe vai muito do começo, de quanto que ela quer investir. Mas, particularmente para mim, eu acho que a que mais se enquadra, acho que a melhor estratégia é quebrar em 25%, né? Ter sempre aquele caixa ali para ter as oportunidades, diversificar ali uma renda variável, uma renda fixa, para você ter sempre para onde correr ali. Não, legal. Lembrando, galera, que essas estratégias que eu passei aqui são as grandes estratégias que vários investidores, casas de análise vão recomendando aí ao longo do que eu fui estudando. Alguns livros também mostram esses exemplos, tá? Não é uma regra, tá? Se você tiver alguma porcentagem diferente na sua cabeça, não, Fernando, eu não gosto dessa porcentagem aí, eu quero quebrar em 10 grandes grupos de 10%. Não, beleza, não tem problema, tá? Você pode montar a sua própria estratégia, mas em vias de regra, as grandes estratégias que tem no mercado são essas, tá? Eu tô trazendo aqui para vocês. Se vocês quiserem adaptar também essas estratégias, não tem problema. Pode adaptar também, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma adaptação que eu tô fazendo para minha carteira. A minha carteira hoje não tá desse jeito, mas o meu objetivo é esse. Eu também gosto dessa estratégia dos 25, tá? 25, 25, 25. E qual que é a minha ideia? 25% ações. Aí eu vou quebrar em 12,5% para ações brasileiras e ações americanas. Então aí esses 12,5% somando vai dar 25% só de ações. Aí os outros 25% de fundos imobiliários eu vou quebrar. Fundos imobiliários brasileiros e os REITs, que são os fundos imobiliários americanos. 12,5% para cada. Então já virou outros 25%. Os 25% em renda fixa, beleza, esse eu concordo. Só que aí eu vou quebrar também. Vai ser 10% reserva de emergência e 15% vai ser em ativos de renda fixa mesmo. Então eu também adapto as estratégias para a minha realidade. E o caixa, eu acho que 25% em caixa é muita coisa. Para você ter um dinheiro parado ali, esperando uma melhor oportunidade. Eu acho muito. Qual que é a minha estratégia? Pegar ali eu ainda não decidi, mas pegar de 10 a 15% e colocar para a oportunidade, tá? E os outros 10 ou 15% colocar nos outros ativos. Quem são os outros ativos? Bitcoin, ouro e prata, tá? Então, basicamente, essa é a minha ideia. Em vias de regras, seria 10% para oportunidade e 15% para ouro, prata e Bitcoin. Seria 5% em cada. 5% em ouro, 5% em prata, 5% em Bitcoin, totalizando aqui 15% dos outros. Os outros 10% seria para reserva de oportunidade. Fechava aí os 25% desse quarto grande grupo, tá? Então até eu mesmo adapto essas grandes estratégias para a minha realidade, tá? E você também que está assistindo pode fazer o mesmo, tá? Ninguém é obrigado a seguir o que o outro está falando. Só estou apresentando aqui a base que temos no mercado e aí vai de você seguir ao pé da letra ou fazer as adaptações segundo a sua realidade, tá? Outra coisa também que algumas pessoas podem ficar em dúvida. Pô, Fernando, mas eu só invisto R$ 100, cara. Eu vou pegar R$ 25 só e vou colocar em ações. Cara, se essa é a sua realidade, se é aí que o seu braço alcança, faz isso, cara. Só coloca a mão até onde o seu braço alcança. Então não começa a querer inventar muito. Não, eu vou pegar R$ 100 e vou colocar em ações aqui, meu patrimônio multiplicar muito mais rápido. Aí quando meu patrimônio crescer, aí sim eu vou começar a quebrar. Cara, não vai. Você não vai fazer isso. Quando você vê seu patrimônio aumentar, você vai querer investir cada vez mais. Até um dia que vinha aí um bear market, que a gente chama, né, quando é as grandes quedas, quando vir um bear market, quando vir um urso dar uma patada nas ações aí, seu patrimônio derreter, e aí você vai ficar chorando, tá? Então não faz isso. Se você vai começar uma estratégia, já começa ela desde já. Ah, Fernando, só tenho R$ 50. Cara, não importa. Quebra esses R$ 50 aí na estratégia que você escolheu e segue firme. Seja persistente segundo a estratégia, tá? Seja fiel à sua estratégia.
Fernando, só tenho R$ 100. Cara, vai com R$ 100 mesmo. Beleza? Essa é a dica que eu tenho essa é a dica de ouro que eu tenho para dar para vocês. Siga a estratégia exatamente, tá? Outra coisa também que é importante falar. Pô, Fernando, mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Pô, Fernando, mas em ações, como eu invisto muito pouco, por exemplo, eu invisto só R$ 100. Aí eu vou pegar os 25% que é para ações, vai dar R$ 25, eu vou comprar algumas ações. Só que aí, como é R$ 25, eu só vou conseguir comprar, às vezes, por exemplo, a pessoa quer comprar o Itaú, por exemplo. O Itaú hoje já tá quase R$ 25. Pô, Fernando, eu vou ficar muito concentrado só no Itaú. Porque eu vou pegar os R$ 25, vou colocar só no Itaú, pronto, eu vou ter só uma ação na minha carteira, que é o Itaú. Beleza, isso é normal. No começo, quando você está começando a jornada, é normal você ficar um pouco mais exposto em um único grande setor, porque você realmente tem pouco dinheiro, aí não tem como fazer mágica, tá? Então, no começo é normal, mas conforme os meses forem se passando, e você for inteligente, né, souber controlar bem a sua carteira, você vai investindo nas outras ações, segundo o portfólio que você foi montando, e aí, conforme o passar do tempo, 1, 2, 3 anos, você vai olhar para trás e vai falar, putz, ainda bem que eu segui a estratégia. Porque conforme o tempo for passando, as porcentagens vão se encaixando certinho e tudo vai dar certo, beleza? Mas no começo é normal você ficar muito exposto em um único ativo ou numa única classe de ativo, tá? Como eu dei de exemplo aqui o Itaú, por exemplo, né? Talvez alguém vai abrir sua carteira hoje e vai falar, putz, mas você falou que segue a estratégia tal, mas você só tem Itaú na sua carteira? Só que aí você vai explicar, não, é porque eu comecei a investir faz pouco tempo, eu tenho pouco dinheiro, a condição que eu tinha nesse mês foi só para comprar o Itaú. Pô, mas no próximo mês aí eu vou comprar a ação de elétrica. Aí no outro mês eu vou comprar a ação de saúde. Enfim, a ação que você escolheu aí, tá? Isso aqui não é uma recomendação. Beleza, galera? É isso. No começo é normal você ficar bastante concentrado em um tipo de ativo ou numa classe de ativo. No começo é normal. Mas se você for fiel à estratégia, conforme o passar do tempo, as coisas vão se espalhando e as porcentagens vão ficando mais claras para vocês, tá? É só ter persistência, tá? E se você também acha que você ganha pouco, você investe muito pouco, cara, o que você tem que fazer é abrir a mente e fazer renda extra. Ou estudar mais para conseguir um emprego melhor, para mudar de profissão, muda de profissão. Ou, se você não quer mudar de profissão, muda de empresa então. Continua na mesma profissão, mas muda de empresa, vai para um lugar que pague mais. Pô, Fernando, mas hoje não vão me pagar mais. Pô, então se esforce, estude, faça cursos para você poder se capacitar e conseguir um emprego que vai te pagar mais. Não tem mágica, né? Não tem fórmula mágica. Vocês perceberam que tudo que eu falei aqui não é fórmula mágica. Tem uma estratégia clara, é isso que você tem que fazer, e vai ser difícil mesmo. Vai ser difícil, vai ser passo a passo, devagarzinho, 1, 2, 5, 10, 20, 30 anos, que lá na frente você vai ver a sua carteira bem bonitinha. No começo, meu, vai ficar uma bagunça mesmo, vai ficar uma perninha puxando aqui para renda fixa, outra perninha gigante aqui só para renda variável, não vai ficar bem uniforme suas porcentagens, tá? Mas no começo isso é normal, galera. O que vocês têm que fazer aí é focar no trabalho de vocês, ou se vocês forem autônomos, empreender, ganhar mais dinheiro, fazer renda extra, estudar, se capacitar para poder ganhar mais. Quanto mais vocês ganharem, mais vai sobrar para vocês poderem fazer aportes maiores, tá? Então, basicamente, essa é o recado de ouro que eu tenho para vocês. Beleza? Ficou alguma dúvida? Tem algumas perguntas aí? Pode mandar aí que eu respondo. Não, ficou nenhuma dúvida, ficou bem claro. Ah, então beleza. Vai muito do perfil de cada um, né? Entender a estratégia, estudar, né? Acho que na próxima live a gente vai falar de ativos, né? De cada setor aí, setores PNL. Eu acho que, como a gente falou na última live, você focar na sua estratégia, você ter uma estratégia clara e estudar aquilo dali, focar naquilo dali. Não adianta você querer se aventurar e sair comprando tudo sem entender, sem saber e acabar comprando na baixa e vendendo na alta e fazer aquela salada de fruta. Exatamente, é isso aí. Se você vê a sua carteira caindo pela metade e você sair vendendo, então isso quer dizer que você não estava preparado para entrar na renda variável, tá? É por isso que as corretoras fazem aquelas perguntinhas lá para ver qual que é o seu perfil. Se você mentiu nas perguntas, né? Se você disse ali que você tem mais coragem do que o que você realmente tem, então quando o mercado cair, aí não adianta mais chorar, né? Por isso que é importante vocês sempre serem verdadeiros nas respostas, tá? Não adianta querer manipular a corretora, porque assim, eu já vi gente que faz isso, tá? Que muda ali as respostas, coloca umas respostas mais arrojadas, né? Só para a corretora poder liberar as ações. Beleza, você pode estar achando que você está sendo esperto agora, mas quando o mercado cair, aí você vai sentir a dor de barriga mesmo, tá? Porque não é fácil a gente suar, trabalhar ali para investir, colocar ali R$ 1.000, 2.000, enfim, não sei qual é a condição de cada um, mas você acordar e ver o seu patrimônio caindo pela metade, tá? Não é fácil. Então, você tem que realmente colocar o dinheiro onde vocês vão se sentir confortáveis, tá?
Claro, e lógico, né? Assistam a live passada que eu falei muito de mentalidade, tá? Aí vai complementar muito com essa live aqui de hoje, tá? Então eu tô entendendo que vocês estão assistindo as outras lives para vocês poderem, pra gente poder caminhar junto, tá? Essa live aqui já foi um pouco mais aprofundada nas estratégias, mas se você ainda tem esse receio, esse frio na barriga, assistam aí as outras lives que vocês vão entender bem a mentalidade que você tem que ter correta antes de investir na bolsa de valores. Então, bom, basicamente é isso. O vídeo de hoje era isso, tá? Essa live eu queria trazer isso, as estratégias. Se for qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer sugestão, coloca aí nos comentários, vou te responder. E na próxima live, a ideia é trazer os grandes setores dentro dessas grandes classes, tá? Claro que eu já dei uma bela de uma pincelada aqui nesse vídeo, mas eu vou ver se eu monto um slide aqui no PowerPoint para ficar um pouco mais claro. Eu acho que eu falando assim, fica muito vago, né? Eu que já tenho um conhecimento, eu vou falando, as coisas vão encaixando na minha cabeça, né? Mas para você aí, Fernando, ou você que tá de casa aí assistindo a gente, eu não sei se fica claro, tá? Eu não sei qual que é o nível de todo mundo, né? Algumas pessoas podem ter entendido, outras não. Fica aquela coisa mais confusa. Eu acho que quando a gente desenha mesmo, coloca ali as imagens no slide e tal, acho que vai ficar mais claro. Eu vou preparar aqui um slide para mostrar bem os setores, mostrar bem as pizzas ali de cada porcentagem, acho que vai ficar mais bonitinho, tá? Mas em vez de regra é isso, galera. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Se vocês viram o valor nisso daqui, se eu agreguei algum tipo de valor, se eu gerei mais conhecimento para vocês, pô, então retribuição aí, se inscreve no canal, beleza? Compartilha essa live com seus amigos no grupo no WhatsApp, grupo no Facebook, no Instagram. Compartilha, vamos levar essa educação financeira para mais pessoas. Vamos ajudar nossos amigos, nossos familiares a serem libertos, tá, da pobreza, tá? É o que eu sempre digo, a pobreza não é a falta de dinheiro no bolso. Falta de dinheiro no bolso é apenas um reflexo daquilo que falta na cabeça. Se falta conhecimento, se falta educação financeira, consequentemente, a falta de dinheiro no bolso e a pobreza vai ser uma consequência, beleza? Então, espalhe essa informação, espalhe esse conhecimento aí para seus amigos e familiares. E eu vejo vocês na nossa próxima live, beleza? Um abraço, valeu, Fernando. Muito obrigado aí por ter cedido o seu tempo aí com a gente. Imagina. Valeu. Falou, galera. Valeu. Até a próxima.